Amanda, você viu essa história aí do Eduardo, né? Você está acompanhando, ele está lá nos Estados Unidos, falou também que teve reuniões com o Trump, agora ele está no canal daquele Cláudio Dantas, que é do antagonista, o cara que fez mais harmonização facial do que o Estênio Garcia, e agora está... boa, hein? Nesse momento aí que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o Eduardo. O que você acha que vai dar dessa bagunça toda que esse vagabundo está aprontando aí? O pai dele vai fugir? Ele está indo para lá para preparar o terreno para o pai dele vazar do Brasil, Amanda? O que você acha? Olha, Kiko, eu estou acompanhando assim com interesse e muita preocupação também esses movimentos do Eduardo Bolsonaro, né? Eu fiz parte do grupo de jornalistas e de cidadãos que, enquanto ele estava lá recebendo verba parlamentar, cota parlamentar, alimentando o seu gabinete com recursos públicos, eu gostaria muito que ele voltasse ou que ele começasse a prestar contas, né, do que ele estava fazendo lá oficialmente, porque ele também tem trazido a público agendas que ele não quer revelar com quem são, né? Mesmo sendo pago pelo Estado brasileiro, sendo funcionário público, tendo mandato público pelo Estado de São Paulo, ele quer sonegar essa informação de quais agendas ele está cumprindo no exterior. Agora que ele finalmente veio a público dizer que está abrindo mão do seu mandato e com isso de toda a estrutura de gabinete, que a gente sabe que na prática não vai ser bem assim, né? Mesmo entrando suplente, é possível que ele mantenha a estrutura em defesa ali do mandato do Eduardo Bolsonaro. Eu me preocupo mais ainda, né? Porque foi um movimento muito brusco e a gente sabe que eles estão tentando, de todas as formas, anistiarem o Bolsonaro, livrarem o Bolsonaro da prisão, que está cada vez mais próxima. Então, se já estava ruim com ele, com o mandato, com a estrutura de gabinete nos Estados Unidos, gastando dinheiro do cidadão brasileiro em época de ajuste fiscal, agora me parece que está pior ainda, porque a gente não sabe o que ele está fazendo, existe um clima conspiratório muito grande, né, no próprio jeito que ele fala, ele sempre deixa um ar de mistério no ar, um pouco para fingir uma certa importância que ele não tem, né, porque o Trump, ele pode trazer essa pauta mesmo para jogo, mas ele não se importa com a América Latina, ele não se importa com o Brasil, ele já expressou isso também, né? Então, é uma situação, acho que de muito temor, assim, para nós que defendemos a democracia, porque me parece que ele está trabalhando arduamente para tentar livrar a cara do Bolsonaro, e eu não sei como as nossas instituições vão se comportar com relação a isso. Por isso que é muito importante... E aí eu quero fazer um elogio também ao trabalho do DCM, que está, né, desde ontem insistindo nessa pauta, que a gente realmente monitore o passo a passo, né, do que está acontecendo e de como isso vai chegar nas nossas instituições de controle e de defesa da democracia por aqui. Muito bem. Vinícius, você quer comentar? Diga lá, meu caro. Eu quero, a respeito aí desse mandato tampão, importante primeiro cumprimentar aqui a colega, né, Amanda, seja muito bem-vinda, viu? Eu estava comentando ontem com o Kiko aqui, parabenizando ele pela sua contratação, porque eu acho que você tem o espírito do DCM, sabe? Uma combatividade. Tô que nem Eduardo, falando errado as palavras, né? Mas é uma moça muito combativa. É muito sarcásmica, não é isso? Né? Sarcásmica e combativa, muito combativa. Combativa. Eu acompanho a política de Santa Catarina, né? Faço bastante reportagens aqui e até em virtude disso acompanho também as redes da Amanda. É uma pessoa que não deixa barato para os fascistas daquele estado, viu? Então, muito bem-vinda, viu, Amanda? Certeza que você vai somar aqui para a gente. Fico muito contente com a sua chegada, minha colega. Obrigada. Agora, em relação ao Eduardo, a gente mais do que nunca tem que ficar de olho nas contas do mandato dele, do mandato do seu suplente, para ver o quanto não vai servi-lo, sabe? O mandato é um dos menos transparentes que existe. As prestações de contas do Eduardo Bolsonaro quase não tem nada quando ele vai para os Estados Unidos. Fica parecendo que ele está tirando do próprio bolso e não está. Mas dá para acompanhar. Ele coloca com atraso, então se eu quero saber quanto ele gastou em março, eu espero até junho. Aí vai estar mais ou menos completinha. Às vezes eu peço para algum deputado da base governista interferir, falar com a mesa da Câmara, exigir que ele preste contas direito, aí aparece atrasado alguma coisa. É difícil
difícil de você conseguir controlar as contas públicas do mandato do Eduardo Bolsonaro, sabe? Do mandato dele, é difícil. Agora a gente tem que olhar mais ainda do suplente para ver se não vai estar a serviço do dele. Eu, como a Amanda, acho que vai ficar a serviço do mandato dele lá. O Bolsonaro manda e desmanda no PL, junto com o Valdemar. A pessoa entrou lá, vai fazer o que vai ser feito bem, o que bem Eduardo quiser de seu mandato. Agora, ainda sem o manto da transparência, sem o condão da transparência das contas que precisa ter quando você tem um mandato público, né? Então, eu acho que a situação piorou nesse sentido. Mas não me mete nem um pouco de medo e preocupação, sabia, Amanda? Como você disse, o que me preocupa é que o dinheiro público não é empregado. Mas, assim, o Trump não está nem aí para a América Latina. Eles falam de um jeito como se o Brasil estivesse no centro da agenda do Donald Trump. Ele literalmente tem mais o que fazer do que ficar defendendo o Dudu Bananinha aqui nos cafundó da América do Sul, sabe? Então, assim, vai lá falar com o pessoal de Miami, vai dar bastante assunto para o gado falar que agora a gente está frito, agora vocês que se cuidem, mas não acho que vai dar em nada, não. O Constantino, outro autoexilado, já escreveu um post hoje falando que agora ele acha que o Jair Bolsonaro deve fazer o mesmo, ir para uma embaixada, fugir, porque uma luta política contra uma ditadura se faz do exílio, como foi feita por De Gaulle. Olha só como ele está viajando, coitado. Então, assim, isso me preocupa um pouco mais, sabe? Que abra uma porteira de fuga aí, para fuga das galinhas, ou fuga do gadinho aí, para o Jair Bolsonaro tomar o mesmo rumo que o filho. Mas também, se for, eu não estou nem aí, eu não quero ninguém, eu não quero pagar cama, mesa e banho para essa gente. Prefiro eles fora do país mesmo. É mesmo, né? Faz diferença nenhuma. Diga lá, Amanda, você quer completar o que o Vinícius falou? Não, e essa questão dos gastos dele, Vinícius, eu estou dedicada desde hoje de manhã, eu comecei a monitorar todos os gastos desde 2015, que foi quando ele assumiu o mandato, né? E assim, algumas coisas já me chamaram a atenção. Uma delas é o gasto exorbitante que ele tem desde o primeiro ano de mandato com serviços postais, com correios. E, assim, ele gosta de pendrive, ele é uma pessoa pendrive e selo correio, né? E ele odeia a empresa pública, certamente deve odiar o correio, mas ele é um grande cliente do serviço do correio. E é muito interessante essa questão que tu trazes com relação à falta de transparência do mandato dele, porque, de fato, esse é um gasto, por exemplo, com serviços postais que a gente não tem como monitorar. Será que essas pessoas, será que realmente houve correspondência emitida do gabinete dele? Para quem será que foi, né? Será que as pessoas receberam? O que será que ele enviou? Porque se ele enviou alguma coisa, ele também deve ter pago com verba de gabinete. Se ele enviou um panfleto, um jornal, alguma coisa assim, né? Tem que ter gasto com gráfica, né? Então é bem complicado e essas coisas chamam atenção. E a forma como ele sempre operou essa estrutura de mandato aí, até pelo histórico da família dele, né? A gente tem que lembrar do histórico do Flávio Bolsonaro, como ele operava o gabinete parlamentar dele e toda a trajetória dessa família na forma como eles usam e manejam os recursos públicos, a gente tem que estar atento, né? Então, eu estou também atrás desses gastos parlamentares, até depois a gente pode conversar também sobre isso, né? Ontem a gente já trocou bastante ideia, porque a gente precisa saber quanto ele gastou, o que ele fez, com o que ele gastou. São 10 anos de mandato, um mandato que ele está abrindo mão agora, né, no início da legislatura, na metade aí da legislatura, quando ele está sendo alvo de investigações legítimas, porque ele também, apesar de não ter sido investigado e indiciado e nem fazer parte dos denunciados do PGR, né, do Procurador-Geral, ele foi citado na delação do Cid como alguém que era da linha dura ali, né, que estava realmente incentivando e incitando o golpe para o Bolsonaro, tanto ele, quanto a Michelle, quanto o Jorge Saif, senador daqui de Santa Catarina. Então, eu quero saber com o que ele gastou nos últimos anos e também, porque eu também não sou assim, eu faço esse monitoramento de gastos parlamentares, mas eu não sou caça-tapioca. Eu não quero saber se um ministro, se um parlamentar pagou uma refeição, sabe? Eu quero saber, eu quero ver incoerências, sabe? Eu quero ver possibilidade de fraude, eu quero ver se eles estão gastando com uma coisa e falando outra na tribuna e no plenário depois, né? Então, no caso
o Eduardo Bolsonaro, acho que tem bastante coisa para a gente ver, até porque o mandato dele também é inexpressivo, como foi o do pai dele, do ponto de vista dos projetos de lei, das discussões que ele traz, dos debates políticos que ele fomenta, sempre é cortina de fumaça e pauta moral, né? Então vamos ver se o que ele gastou equivale ao que ele entregou para o cidadão e para a sociedade nos últimos 10 anos.